Boa tarde, prezados amigos e ouvintes. Eu quero dar um testemunho, falar um pouco de mim. Mas antes, quero ler aqui no livro de Provérbios de Salomão, no Provérbios 22, no verso 6. A palavra de Deus diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Prezado, eu fui criado, nasci dentro do Evangelho, fui criado no Evangelho. Meus pais eram evangélicos e minhas duas irmãs fomos criados no Evangelho. Nascemos dentro do Evangelho e criados no Evangelho. E da Paraíba nós fomos para o Rio de Janeiro. Primeiro foi minha mãe, minhas duas irmãs, e eu fiquei na Paraíba, na companhia do meu pai. Depois fiquei com a minha avó, a mãe dele. A minha avó mandou carta para minha mãe para mandar o dinheiro da passagem para eu poder viajar para o Rio de Janeiro, que a minha avó estava doente. Eu ia sempre para a igreja com ela, trabalhava com ela na feira. Ela foi me criando dentro do Evangelho, me educando. E na companhia do meu pai, eu sofri muito. Sofri. A minha madrasta me fez levar uma surra do meu pai, que com fio de ferro, que o sangue desceu pelo corpo todo. Eu era criança, dentro de 5 anos a 6 anos. De 6 anos a 7 anos, fui para o Rio de Janeiro junto com os meus tios e os primos. Mas eu sofri, viu? Porque meu pai não se importava por mim. Minha mãe já tinha se separado dele, porque quando meu pai se desviou dos caminhos do Senhor, Satanás entrou logo na mente dele. E ele passou a beber, chegava em casa bêbado, maltratando minha mãe, xingando de tudo quanto é nome, feio. E minha mãe já não aguentando mais viver com ele. Então ela saiu, foi para a casa da minha avó, a mãe dela,
que morava na mesma rua, ela morava lá embaixo e nós morava cá em cima, ali em Santa Rita, estado da Paraíba. Aí minha madrasta não gostava de mim, me detestava. Eu também não gostava dela. Então, quer dizer, aí minha mãe mandou roupas para mim e ela pegava, colocava no filho dela. Aí então, dentro de 6 anos a 7 anos, fui para o Rio de Janeiro junto com meus tios e os primos, as primas, fomos para o Rio de Janeiro. Quando chegamos no Rio de Janeiro, a minha avó estava indo para a igreja e sempre levando nós três aos domingos à escola dominical. E quando minha avó ia fazer visitas, a gente ia ficar na casa do sobrinho dela, José de Melo, que hoje dorme no Senhor. Então a gente ficava na casa dele enquanto ela ia para visita, junto com a comissão de visita. Aí nós fomos crescendo. Aí minha mãe começou a trabalhar numa fábrica de cigarro, Lopes Sar. Eu fui para a igreja até os 13 anos de idade. Aí aos 14 anos de idade, eu já estava no Rio. Aí eu não fui mais para a igreja. Veja bem, nasci dentro do Evangelho, criado no Evangelho, saí da igreja para conhecer o mundo que não deveria nem ter conhecido. Viu? Aí então eu comecei a fumar cigarro. Eu aprendi a fumar escondido da minha mãe. Com 14 anos de idade, ela trabalhava na fábrica de cigarro Lopes Sar. Ela trazia um maço de cigarro LS. Aí eu e minhas duas irmãs fumava. Aprendemos a fumar escondido da minha mãe. A gente já não estava mais indo na igreja. A gente não era crente, não tinha nem aceitado Jesus Cristo. A gente foi criado dentro do Evangelho e nascemos dentro do Evangelho. Mas a gente não era cristão ainda. Então a gente saiu da igreja e fomos conhecer o mundo. Viu? Fomos conhecer o mundo. Aí eu sofri no mundo 7 anos, praticamente 8 anos nas garras de Satanás. Eu passei a beber quando eu comecei a trabalhar na peixaria. Chegava em casa só à noite bêbado, fumando cigarro. Mas isso não é vida. Isso não é vida. Viu? Isso não é vida. Aí, quando eu ia trabalhar, eu ia cortar o peixe do cliente em posta, o peixe anchova, que a anchova tem a carne mole.
Quando eu cortava em posta, aí amassava. Aí o cliente pensava que estava podre, aí aparecia lá na peixaria para trocar. Mas não estava estragado. Eu tinha amassado a carne, meio bêbado. Olha como é que é a situação do cara, da pessoa nascer dentro do Evangelho, criado no Evangelho, e aos 14 anos sair da igreja e conhecer o mundo. Viu? Aí aos 20 e poucos anos de idade, eu retornei à igreja, voltei para a igreja, meio bêbado, sujo, igual mendigo. Aí fiquei na igreja, assisti os cultos, os louvores, hino da harpa cristã, louvores do círculo de oração, da mocidade. E quando ouvi a mensagem da palavra de Deus, e quando o pastor fez o convite, imediatamente aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Depois disso, cigarro na minha boca nunca mais. Mas na bebida, na cerveja, eu continuei bebendo. Mas eu estava aí caminhando para a instrução dos novos convertidos, até Deus me libertar da cerveja. Eu estava me preparando para o batismo das águas. Aí fui bebendo escondido. Aqui adianta beber escondido todo mundo e Deus vê, e Deus vendo. Aí, pessoal, eu trabalhei numa fábrica de plástico, fabricando flores e apontadores, e eu continuei bebendo cerveja junto com os colegas. Saía de manhã da fábrica, logo cedo, 6 horas, a gente já ia beber e comer umas sardinhas, né? Aí, quer dizer, eu fui bebendo, mas Deus foi me libertando. Eu fui indo para a instrução dos novos convertidos, que hoje é o discipulado. Fui indo para a instrução dos novos convertidos, para quando chegar a época de se batizar nas águas, estar pronto, estar liberto do pecado, do cigarro, da cachaça, da cerveja e etc. Então e graças a Deus fiquei liberto de tudo. Quando chegou a hora de se batizar nas águas, fomos para o batismo. O batismo foi lá em Madureira, na Assembleia de Deus, na rua Carolina Machado, 174, Madureira, Rio de Janeiro. Eu levei roupas para trocar lá, porque a que estava no corpo ia ser molhada. Vestia o roupão para poder descer as águas do batismo. E o tanque era dentro da igreja. E graças a Deus, me batizei. Deus foi me abençoando, foi abrindo as portas de emprego. Em 1977, comecei a trabalhar em construção civil. A primeira empresa que eu trabalhei foi na AG de Oliveira, em paisagismo. Fui trabalhar no sítio do pai do meu patrão. Trabalhei nessa empresa
durante uns 8 meses. Comecei a trabalhar em maio de 1977 e saí em 1978. E assim fui trabalhando em construção civil. Aí parei de trabalhar em construção civil. Aí Deus abriu as portas de emprego na Lojas Americanas, na estrada do Portela, em Madureira. Ali eu trabalhei 5 anos e eu fiquei doente e fiquei encostado no INSS no mínimo 2 anos e ficava recebendo pela empresa. Viu? Aí depois a empresa me dispensou, me mandou embora. Recebi todos os meus direitos, graças a Deus. E aí comecei a trabalhar nas casas da banha. Trabalhei uns 3 meses e saí fora. Aí fui trabalhar no Três Poderes. Aí saí do Três Poderes. Aí fui trabalhar no supermercado Sendas, na Praça da Taquara, que hoje não existe. Supermercado Sendas. Trabalhei como auxiliar de serviços gerais. Ali, prezados, eu fiquei doente e fiquei doente ali, trabalhando doente. Aí eu fui para a clínica da empresa fazer uns exames. Aí depois fui para minha médica levar os exames. Aí ela me deu 15 dias de afastamento por motivo doença. Aí eu fui pro INSS na Praça Seca. Aí procurei assistência social, viu? Aí fiquei encostado 5 anos. E o tratamento era ali no Hospital Oswaldo Cruz, a Fiocruz, ali na Avenida Brasil. E os tratamentos que eu fazia eram muitos exames. Era o biópsia, era tirar pedaço da carne para ver se a doença era da pele ou do sangue. Até hoje eu tenho as marcas dos exames. E também nos pés, furada de agulha, viu? Furada de agulha. Porque a doença que eu tive era uma doença conhecida como lepra, mas acontece que não é lepra. A lepra não tem cura, mas a hanseníase tem cura. Então eu ficava no tratamento, tomando os remédios direto em casa, e no dia da consulta eu tomava as doses de remédio lá no hospital. E eles me davam dinheiro da passagem para a próxima consulta no mês seguinte.
Então, meus amados, aí todo mês eu tinha que levar o laudo médico no dia da perícia médica. Porque se eu não levasse, eu não ia receber o benefício, o auxílio doença. Aí fiz, só que quando eu fui receber, recebi os atrasados todos. Viu? Demora, mas pago os atrasados todos. Graças a Deus, o meu corpo ficava aquelas bolhas vermelhas, queimava o corpo todo, parecia que você estava com febre, que você ficava sem camisa. Eu tinha aqui na orelha, em tudo, o corpo todo. E aquilo queimava, aquilo esquentava o meu corpo, que eu não aguentava nem dormir de roupa, nem ficar com roupa durante o dia. Viu? A lepra é uma doença contagiosa e vai caindo aos poucos. Cai o dedo, vai cair nos dedos, vai cair nos pedaços da orelha. A pessoa fica com mau cheiro terrível. Viu? Tinha um lá no hospital que foi transferido para o hospital dos leprosos, onde fica isolado porque é uma doença contagiosa. E caindo tudo, eu vi. E a pessoa com mau cheiro terrível, viu? A pior lepra que tem é a lepra do pecado. Mas Jesus Cristo, ele cura, viu? Ele tem poder para curar a lepra do pecado. E graças a Deus, fui tomando os remédios, fui indo para a igreja, para a oração, e Jesus Cristo me curou, e recebi a oração, o óleo da unção, e a pele contaminada foi caindo e nascendo uma nova. Viu? E graças a Deus, Deus foi me curando. Aí voltei no hospital para fazer novos exames e não tinha mais nada. Então o médico me deu o laudo, me dando alta para voltar à perícia médica com o laudo dele, que eu não tinha mais nada. Então a perícia médica me deu alta, voltei a trabalhar e o supermercado Sendas me dispensou, me pagou meus direitos todinho, que conta não peço, quiser me mandar embora, mande,
Eles mandaram embora, fui mandado embora. Aí fiquei um bom tempo desempregado. Aí, graças a Deus, não deixei Jesus até hoje. Apesar de tudo que acontece em nossas vidas, aí Deus foi me abençoando e fui fazer inscrição na Lojas Americanas, na estrada do Portela. Depois da Loja Americana é que eu fui trabalhar nos condomínios. Trabalhei de zelador, de porteiro, 5 anos. E do Rio de Janeiro vim para Vitória, Espírito Santo, com a profissão na mão. E graças a Deus fui trabalhando nos condomínios. E chegou o tempo de se aposentar. Me aposentei, graças a Deus, porque isso é Deus que faz na vida daquele que está na presença dele. Eu saí da igreja assim, fui conhecer o mundo, que não era nem para conhecer. Bebi foi muito, fumei foi muito, gastando meu dinheiro com as mulheradas, pulando carnaval, brincando carnaval, mas isso não é vida. Vida é você estar na presença de Deus. É você estar na presença de Deus. E eu não vou me desviar dos caminhos de Deus, não vou. Jesus está voltando para buscar a sua amada igreja. Eu quero estar preparado para subir na primeira ressurreição. Porque quem ficar aqui vai sofrer na grande tribulação. Viu? Vai sofrer. É melhor subir na primeira ressurreição. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, tá aqui em Provérbio diz: educa a criança no caminho em que deve andar. Que caminho é esse? É no caminho do Senhor, no caminho de Deus, para quando envelhecer, não se desviará dele. Tem que educar o seu filho no caminho de Deus, para quando ele crescer e envelhecer, não se desviará dele. Eu quero ler aqui no verso 7, o provérbio de Salomão fala aqui: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Desprezado, eu vou falar tudo aqui. Quando eu trabalhei nos supermercados Sendas, na Taquara, no Rio de Janeiro, trabalhava auxiliar de serviços gerais. Quando eu chegava ali
propósito para colocar o lixo nos contêineres, tinha uma caçamba cheia de alimentos, tomate, estava amassada, não estava estragada, mas o gerente mandava jogar fora. E as pessoas chegavam ali para recolher, para catar nos contêineres de lixo. Quantas pessoas estão nessa situação? Uma tonelada de tomate, cebola, batata, cenoura, que não estava estragada, só porque estava amassada, mandava jogar fora. Aí as pessoas chegavam ali, catava, recolhia, para levar para casa, para poder cozinhar e comer. Viu? Porque é um absurdo fazer isso, jogar comida fora e não dar para os pobres. As pessoas com fome. Eu sou testemunha disso porque eu trabalhei no supermercado Sendas e vi. O gerente mandava jogar fora as toneladas de tomate, cebola, pimentão, batata, chuchu, beterraba, só porque estava amassada, mandava jogar fora. Mas não dava para os pobres, as pessoas morrendo de fome e o gerente mandando jogar fora. Por isso está aqui em Provérbios: o rico domina sobre os pobres. Pobre é aquele, coitado, que não tem nada. Viu? Quantas pessoas estão nessa situação, passando fome, morrendo de fome, mas o gerente mandava jogar fora. Aqui em Provérbios de Salomão tem mensagem boa. Verso 8. O que semear a perversidade cegará males. Aqui Provérbio fala. 8, verso 8. O que semear a perversidade cegará males com a vara da sua própria indignação será extinto. Meu testemunho vai ser longo, porque eu vou ler isso aqui tudo. Olha o que Deus fala aqui na sua palavra. No verso 9. O que vê com bons olhos será abençoado. Será abençoado porque dar do seu pão ao pobre. Não pode negar. O que vê com os bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre.
Verso 10. Lança fora o escarnecedor e acabará. A contenda cessará, a disputa e a vergonha. No verso 10. Viu? No verso 10. No verso 10. No verso 11. Olha o que Deus está falando na sua palavra aqui em Provérbios de Salomão. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios será amigo do rei. Verso 12. Pois olho do Senhor conserva conhecimento, mas transtornará as palavras do ínico. O provérbio de Salomão é muito longo, mas ele vai até o verso 29. Mas eu vou ler até o verso 17. No verso 13, diz: o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Quem é esse leão? É o próprio inimigo de nossas almas. Viu? No verso 14. Cova profunda é a boca das mulheres imorais, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Verso 15. A falta de juízo está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. (17) Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos lábios, e aplica o teu coração à minha ciência. A palavra de Deus falando assim. Eu vou ler o verso 19 assim: para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti tais faço saber, hoje tu também a outros as fazes saber. A confiança nossa tem que estar no Senhor. Essa é a mensagem. A confiança nossa tem que estar no Senhor.
Eu vou falar aqui devagar para você entender, no verso 19. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti tais faço saber hoje, tu também a outros as fazes saber. Então, meu prezado, amigos e ouvintes, que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor possa te abençoar cada dia mais. Que você possa se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações dos vídeos.